A paz do nosso Rei Jesus, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje eu quero trazer para vocês uma experiência que eu vivi com o Espírito Santo. Essa experiência, ela serviu para me entender a profundidade de como o Espírito Santo conduz, conversa com a gente, quando a gente tem, assim, eu passei a ter o hábito, né, depois que eu conheci o Espírito Santo, de falar com ele tudo que eu vou fazer, porque uma vez ele puxou a minha orelha. Uma vez eu tava chorando no quarto, que nesse tempo minhas duas filhas estavam morando comigo ainda, né? Hoje não, hoje eu moro sozinha, cada um tem a sua família, graças a Deus. Nessa época elas moravam comigo, então a minha mais velha, por ela já ter tido a família dela, ela se achava assim independente, né? Que não precisava falar nada comigo para quando fazia alguma coisa. E aí ela saiu um dia de madrugada, eu acordei e fui orar, né? Fui falar para Deus. Falei: "Nossa, Deus, minha filha saiu sem falar nada, podia deixar uma mensagem, né? Falando onde estava." E me deixa preocupada, por que ela é assim comigo? Eu até hoje, minha mãe morando, naquela época minha mãe ainda estava aqui com nós, né? E mesmo minha mãe morando longe de mim, tudo que eu ia fazer, às vezes eu ia no centro fazer alguma coisa, mandava mensagem para ela, falar: "Mãe, hoje eu vou no centro", assim, sabe, assim, aquela prazer de falar as coisas. Eu sou assim, é meu jeito. Só que cada um tem um jeito, né? Aí eu falando, reclamando da minha filha para Deus, e eu senti, gente, nitidamente o Espírito Santo falar comigo. Quantas vezes você saiu e nunca falou de onde, para onde foi? Quantas vezes você chegou e nunca disse de onde veio? Nossa, mas aquelas palavras me quebraram no meio, mas eu chorei tanto, eu pedi tanto perdão para Deus. Eu falei: "Deus, eu não te conhecia, Deus, eu não tinha noção do que era uma intimidade." Aí fomos nos tornando íntimo. Então hoje em dia tudo que eu vou fazer eu falo para Deus. Eu falo: "Deus, hoje eu vou no culto, me abençoa, me guarda." Deus já me livrou de comando quando eu estava com a minha habilitação com problema. Na hora de ir pro culto eu orei e falei: "Deus, me dá livramento, eu tô indo lá te adorar." Passei pelo comando e os policiais pararam o carro da frente, mas não me pararam. Então é assim, é viver na dependência e na comunhão, né? E aí onde eu quero chegar nessa história, foi um belo dia de sábado, eu precisava ir no mercado comprar umas coisas, inclusive um chinelo para minha filha mais nova, porque na época o pai dela ajudava um pouco, né? Dava uma pequena pensão. E aí eu, passando na estreita mesmo de Deus, no estreito de Deus, sem dinheiro para nada, fui lá comprar o chinelo. E a mais velha morava aqui comigo, porém, ela estava desempregada na época. E aí eu escutei o Espírito Santo falar comigo no mercado: "Leva o chinelo para Mariane", que é a mais velha também, né? Eu falei: "Ai, Deus, eu não posso, meu cartão tá estourado. Isso é coisa da minha cabeça, isso não é Deus que tá falando comigo." Aí eu peguei só o chinelo da mais nova, da Luana, coloquei nas minhas compras e fui pra casa da minha mãe. Minha mãe ia vir almoçar aqui em casa nesse dia. Aí eu cheguei na casa da minha mãe, tô lá conversando com ela, esqueci, né? Aí minha mãe se arrumou tudo. Quando a gente entrou no carro, eu ouvi de novo: "Compra o chinelo da Mariane." Aí eu voltei lá no mercado, falei: "Mãe, eu preciso ir no mercado, que eu tô ouvindo Deus falar comigo para mim comprar o chinelo para Mariane." Aí minha mãe, sem entender nada, né? "Vamos lá." Eu comprei o chinelo. Nessa época, tinha uma amiga dela aqui em casa que, eu não sei, acho que o bicho ruim usava ela para poder separar nós, fazer conflito entre nós duas, né? Para falar que eu tinha mais apego na Luana do que nela, e fazia intriga. Eu percebia, sabe, assim, só que eu sempre fui quieta na minha, eu sempre deixei levar, né? Nunca fui de ficar falando nas coisas que eu percebo, não. Aí quando eu entrei, aí fui lá, peguei o chinelo da Mariane, e quando eu voltei, cheguei em casa, o Espírito Santo, na hora que eu desci do carro, falou assim: "Deixa o chinelo no carro", que é o da Mariane. Olha as direções, presta atenção.
deixa o chinelo no carro. Deixei o chinelo no carro e desci só com o da Luana e a gente entrou em casa. Aí a Luana mostrou o chinelo para as duas, né? Para minha filha e para amiga dela que estava aqui. Aí a minha filha é de boa, minhas duas filhas são muito de boa, elas não são de ter inveja uma da outra, de preocupar com o que eu compro para uma para outra, não, a gente sempre, eu criei elas assim, sabe? Quando dá para fazer para as duas, eu faço para as duas, mas quando não dá, elas entendem. Nossa, a gente vive muito bem, graças a Deus. Agora, depois que eu conheci Jesus, a gente vive melhor ainda. Aí minha filha entrou com o chinelo no pé, mostrando, né? Aí a amiga apareceu na hora e falou assim: minha mãe, se não for para comprar para todo mundo, ela não compra só para um. Aí eu Aí eu falei, eita, obrigada, Espírito Santo. Essa menina tentou me envergonhar na frente da minha filha, mas o Senhor me ama, o Senhor quer o meu bem, minha felicidade. Eu falei assim para ela assim: mãe é assim mesmo, mãe é mãe. Você acha que eu vou esquecer da minha filha? Aí eu falei pra Luana ir lá buscar o chinelo dela, entreguei pra ela e ficou. A menina ficou com a cara assim, de tacho, de vergonha do que ela fez. Por isso que eu falo, gente, não abre a boca de uma coisa que você não tem certeza, pra se meter na vida dos outros, né? Deixa cada um com a sua, pensa, guarda pra você. Eu sou muito assim, quando eu vejo alguma coisa que eu não acho legal, que eu não concordo, eu guardo pra mim. Pra que ficar metendo o bedelho na vida dos outros? Ai, coisa feia. Passou vergonha, viu? Aí eu peguei, entrei pro meu quarto, fechei minha porta, coloquei meu joelho no chão, chorei pra Deus, agradeci, falei: obrigado, Espírito Santo, obrigado, meu amigo querido, meu companheiro. Nossa, a partir desse dia meu amor pelo meu Espírito Santo aumentou muito mais, assim, eu vejo o cuidado dele na minha vida, com todas as coisas, com pequenos detalhes, com grandes detalhes. E é isso. Eu queria trazer essa experiência porque hoje em dia não sempre, né? A gente sofre às vezes pela falta de uma direção de Deus nas decisões, nas tomadas de decisões, né? E hoje eu vivo muito guiada no Espírito Santo. Eu fico assim atenta quando ele vai falar comigo. Ele fala no meu coração, eu já ouvi a voz dele. Ele usa pessoas para falar, então eu fico assim, ó. Eu oro de madrugada, eu busco direção, converso com ele. E durante o dia, foi o que ele me ensinou. Durante o dia eu fico ligada ali, esperando um sinal, uma mensagem, uma direção. E isso vale para todas as áreas da nossa vida, para o trabalho, para a vida sentimental. Eu não vejo a hora de colocar em prática isso, né? Colocar em prática a minha vida sentimental, a direção, que eu também, mesmo no processo da espera, eu passei por umas situações assim. Eu acredito que Deus permitiu eu conhecer algumas pessoas para mim, para Ele mostrar que Ele me fala, que Ele me mostra. Uma vez eu conheci uma pessoa e ele tinha recém-separado. Aí eu achei, não, é de Deus, né? A gente fica, quando a gente tá na espera, a gente sofre muito porque a gente fica com medo de errar, mas qualquer coisa que bate ali, assim, uma coisa que você pensa assim, ah, é de Deus, né? Ele falou que queria voltar para Deus e se, ir para a igreja junto. Eu falei, nossa, é de Deus, né? Tava junto e tal. Porém, ele tinha pouco tempo que estava separado. E ele tinha me mostrado as mensagens, sabe? Da mulher, que a mulher não queria mais, não tava nem aí mais para ele. E nas minhas costas ele ficava mandando mensagem para ela, pedindo para voltar. Mas quem que eu tenho aqui aliado comigo? Meu Espírito Santo. Olha, Deus armou um cenário que essa mulher descobriu meu Facebook. Ela mandou os prints da conversa dele, pedindo para voltar e mandou para mim. Então eu falo, gente, nada fica escondido. O Espírito Santo, ele é amigo, ele é fiel. Busca hoje, se você não conhece, busca hoje, fala: Deus, eu quero ter essas experiências com o Senhor, eu quero te conhecer, Espírito Santo. O Espírito Santo é o Pai, é Deus, o Filho, que é Jesus, e o Espírito Santo é os dois em um.
Imagina a força que não tem esse Espírito Santo dentro da gente, que nos guia, que nos consola. Eu passei pela perca da minha mãe, que eu ainda vou gravar um vídeo aqui contando, que não foi... Meu Deus do céu, se eu não tivesse no caminho do Senhor, eu não sei o que seria de mim hoje. Mas o famoso Espírito Santo me deu um consolo, assim, que no dia do velório, assim, que eu tava consolando pessoas. Logo eu, que no velório da minha avó, lá em Minas, que eu nem tinha muito, assim, intimidade com a minha avó. Na época, acho que eu tinha 12, 13 anos, 11, 12, eu não lembro a idade. Nossa, eu chorei tanto quando a minha avó morreu, que meu olho ficou assim, sabe, papuçado, de inchado, de tanto chorar. Eu falei, gente, se o dia que acontecer isso com a minha mãe ou com meu pai, eu vou junto, eu vou me jogar lá na... Mas não, o Espírito Santo não deixa, não. O Espírito Santo te mantém forte ali o tempo inteiro, te consola, te abraça, sabe, te envolve ali, que você vira uma fortaleza que nem você sabe de onde vem, assim, você fica assim... Eu pensei, gente, eu falava assim, gente, parece que eu tomei um calmante, eu tô muito plena, o que tá acontecendo? Eu não conseguia chorar. Às vezes, eu queria chorar, porque eu pensava, gente, as pessoas estão pensando, o que é de mim? É de verdade que eu tô falando, é sério isso. Então, eu falo assim, o Espírito Santo é tudo que a gente precisa para viver. Guarda essa mensagem no coração de vocês. Busca ele, sabe? Procura conhecer ele para preencher esse vazio que tem no seu coração. É maravilhoso. Eu fico falando assim, ai meu Deus, tem dia que eu me sinto assim, sabe? Flutuando, de tanta leveza assim no espírito, assim, de saber que Deus tá comigo, fala comigo, me direciona, me guarda, me guia. E chega, né? Eu já falei demais. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Se vocês gostaram, dá uma curtida aí, um comenta alguma coisa que vocês estão achando, o que eu preciso melhorar, sei lá, me ajuda aí. Eu tô começando agora, mas eu vou melhorar. Fiquem com Deus.